Então vamos lá, não tem descanso para ninguém, né? O mercado é cada dia com notícias mais impactantes aí. Hoje a gente teve vários artigos falando sobre um fenômeno que a gente já está percebendo há algum tempo. As empresas brasileiras deixando a B3, né, e indo procurar uma listagem no exterior. Para quem não sabe, a B3 é a Bolsa de Valores brasileira, né? No Brasil, a gente tem uma única Bolsa de Valores que é resultado da fusão de um monte de Bolsa de Valores que a gente teve em algum momento, né? Umas se adquiriram, outras quebraram, outras e foi mexendo até que a gente acabou com um monopólio. A B3, né, é a única empresa, Brasil Bolsa Balcão, é a única empresa que faz listagem, né, de empresas na nossa Bolsa de Valores. E a gente começou a ver um fenômeno recente agora, que é a busca de algumas empresas brasileiras para abertura de capital no exterior, ou abertura mesmo, né, como foi o caso do Nubank, que procurou listar lá fora, foi o caso da própria XP, que é a empresa dona da maior parte das corretoras que são grandes no nosso mercado, né, da Clear, da Rico e da XP, né, que é a marca principal. E é engraçado que o Nubank também tem uma corretora no Brasil, que é a Isinvest, e também buscou ser listado lá fora, também buscou ser listado em uma bolsa estrangeira. O Banco Inter agora, que também tem uma corretora, também atua no Brasil, está mudando a sua sede lá para fora. Existe um reflexo disso. Essas empresas tomaram uma decisão na mão de cá e a gente vai pagar um pouco por essa decisão que eles tomaram, e eles também vão pagar, porque o mercado deles, apesar de eles estarem sendo listados lá fora, o mercado deles ainda é interno, né? Pelo menos dessas empresas, o maior mercado de todas elas é o mercado brasileiro. Deixando um pouco mais de lado, né, o fato dessas empresas terem feito isso, a gente já volta nisso agora, e também outras empresas brasileiras que estão pensando em fechar capital no Brasil, né, e abrir lá fora, em tirar, né, em fazer essa transferência e se adequar às leis americanas, a gente precisa entender o que está levando, né, essas empresas a fazerem isso. A primeira coisa que a gente pode dizer assim, por alto, né, é uma fuga do tal risco Brasil. O que acontece? Quando a empresa tem o capital aberto aqui no Brasil, ela busca dinheiro aqui no mercado interno. Quando ela vai fazer um follow-on ou quando ela vai fazer um IPO, ela precisa captar dinheiro aqui. Muita gente acha que a Bolsa de Valores é um mercado, um jogo de soma zero, né? Que fica um monte de gente ali brincando de cassino. Mas a verdade é que não funciona bem assim. Uma empresa, ela vende as ações dela na Bolsa de Valores pelo primeiro mercado, não por essa movimentação do segundo mercado. Ela vende pelo primeiro mercado. Ela quer colocar dinheiro para dentro da empresa e ela utiliza esse dinheiro para crescer, para comprar novas empresas e realmente dominar um mercado maior. Então, investidores colocam dinheiro ali esperando, né, que aquele dinheiro se multiplique. Essa empresa capta esse dinheiro vendendo um pedaço do negócio, esperando também que esse negócio se multiplique e com isso contratam mais pessoas, constroem mais sedes ali, faz o que for necessário dentro do cronograma daquela empresa para crescer. Nos últimos tempos, a gente tem visto uma dificuldade dessas empresas em conseguir dinheiro estrangeiro, porque o Brasil está no noticiário político não da melhor forma possível, está no noticiário econômico não da melhor forma possível. Aqui eu estou sendo bem tranquilo, né? Dá para dizer que, na verdade, está péssimo o cenário brasileiro lá fora. As pessoas estão vendo o Brasil com olhos de medo, né? São modificações muito grandes, né, que a gente tem tido no teto de gastos, são várias informações que às vezes não chegam lá fora da mesma maneira que chega aqui para dentro, e às vezes chegam, e às vezes as coisas estão muito emocionantes. E com isso, o dinheiro, né, do mercado estrangeiro, ele já tinha dificuldade de entrar no Brasil porque é um país exótico, né? Você pode investir na Ásia, pode investir na Europa. Pessoas que investem no Brasil, ou empresas que investem no Brasil, já eram empresas que tinham um apetite ali para um risco bem maior. É lógico que é um mercado de risco, né? E é lógico que é um mercado bom também de crescimento. Então, quando essas notícias começaram, as empresas daqui começaram a ter mais dificuldade de trazer esse dinheiro lá de fora. É por isso que a gente tem visto o dólar tão alto, né? Tem saído mais capital do que entrado. Ao contrário, os brasileiros começaram a descobrir o mercado lá de fora, começaram a colocar grana lá fora, enquanto os estrangeiros começaram a ficar cada vez mais receosos com o nosso país. Você imagina para você que fala português, que entende tudo, se a coisa já está caótica, imagina para quem está lá de fora, né? Que não entende muito bem o que está acontecendo, só vê a loucura da movimentação e as notícias que a imprensa quer mostrar, né? A imprensa de lá quer mostrar. E às vezes o que dá mais acesso para um jornal mostrar não é aquilo que beneficia o mercado financeiro de modo geral. Com isso, então, hoje a gente tem aí, né, até sexta-feira, o S&P 500 registrando 22% de alta no ano, enquanto o Nasdaq exibiu uma variação aí de 20% positiva e o Ibovespa amargando aí 14%
30% de queda, mesmo que se a gente considerar, né, esse efeito aqui só isolado, em real mesmo, mas se a gente considera esse efeito dolarizado é pior ainda, porque o Brasil tem perdido força, a moeda brasileira tem perdido força com relação ao dólar. Então a coisa para quem era investidor externo ficou ainda pior, né? Se soma a queda da moeda local com ainda uma queda que a gente tem visto realmente nominal no índice. Então a coisa está muito complicada. E com isso algumas empresas começam a pensar, nossa, isso está me atrapalhando, né? Se eu quero fazer um follow-on, preciso fazer uma captação de dinheiro, o pessoal lá de fora não está colocando dinheiro aqui porque simplesmente estou listada no Brasil. Meus negócios estão sólidos, a gente está tudo bem aqui, mas ao mesmo tempo eu não estou conseguindo captar dinheiro porque a coisa está complicada. E aí empresas como Localweb e Natura, que já estavam listadas aqui, começam a pensar em seguir o mesmo caminho. O que muda para você de maneira prática? Depois eu vou falar o que muda mais profundamente, né? Mas o que muda para você de maneira prática, né? Muda para você de maneira prática quando a empresa é listada lá fora. A primeira coisa é ou você envia seu dinheiro para o exterior e investe diretamente numa empresa pela Bolsa Americana mesmo, ou você investe aqui no Brasil ou mantém essa empresa na sua carteira se ela já está, por meio dos tais recibos de ações, né? Os chamados BDRs. Essas empresas passam a ter como se fosse uma dupla listagem, é até correto chamar assim. Ela está listada lá fora, mas ela também está vendendo os BDRs aqui dentro. Só que aí ela se reporta mais ao mercado lá de fora, não deve muita satisfação para o mercado aqui interno, ela simplesmente lista um BDR aqui, você investe se você quiser. Isso não é uma ação propriamente dita da empresa, é simplesmente um BDR, né? Claro, a gente tem uma variação lá de 30%, né, no imposto sobre dividendos, algumas regras que pra gente são bem pesadas, te dificulta na hora de declarar se você investir lá fora. Aqui dentro você tem a facilidade de declarar, mas está pagando uma taxa, a emissão é diferente, é uma série de rolos aí. O que acontece então? Elas estão mudando, né, em partes por conta desse cenário. É óbvio que essa coisa da política e da política econômica tem pressionado essas empresas a pular lá para fora, tem tido esse movimento de fato, né, que sempre existiu dessa maneira, mas elas já sabiam no buraco onde elas estavam se enfiando quando abriram o IPO aqui. Então, assim, não é uma novidade, né? Uma crise política, uma turbulência, ano de eleição chegando. Isso tudo, esses caras não são idiotas. Ninguém dessas diretorias dessas empresas tem dificuldade cognitiva. O pessoal já sabia que isso era assim. Então, beleza, a gente tem todo esse cenário de lá fora o dinheiro tá melhor, a gente tem a turbulência econômica aqui, a gente tem inflação, a gente tem a moeda mais fragilizada, a gente tem tudo isso. Mas eu não sei se isso é determinante. Vou te informar por quê. Existem algumas diferenças na legislação entre esses dois países aqui na hora que a gente fala de voto e de poder de controle dessas empresas. No Brasil hoje, né, quem tem a maior parte das ações ordinárias de um negócio ali, essa pessoa ou esse grupo de pessoas, ele se torna o controlador dessa empresa. Estou explicando meio superficialmente, mas é praticamente isso. E quando a gente vai para o mercado americano, a gente tem algumas ações com super voto. Essas ações têm um super voto ali, né? Elas podem votar contando por mais de uma ação, elas têm um regime diferente. E essas ações acabam dando o controle para essas empresas. Como essas empresas querem vender muitas ações e querem fazer uma capitalização muito grande para competir no mercado, quando elas vão lá para fora, elas conseguem manter o controle da empresa, ainda que não possuam a maior parte das ações. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com as ações da XP, lá atrás, quando ela decidiu abrir o IPO lá fora, né? O que eles queriam era manter essas ações com super voto. O que eu acho? Eu acho que no momento que as empresas que cuidam da nossa bolsa de valores, elas começam a dar esse passo, e aí eu tô falando aqui de XP, tô falando de Banco Inter, tô falando de Nubank, eu tô achando que vocês estão embarcando, e de todas elas, tá? Todas essas empresas, Nubank pela Isinvest, Banco Inter pela corretora que tem, XP pela empresa que tem, eu tô falando para vocês, na hora que vocês começam com isso, vocês são as empresas que trabalham com as empresas listadas no Brasil, na hora que vocês começam a dar esse passo, né, de abrir a IPO lá fora e de criar esse tipo de coisa, de criar esse tipo de abertura e não defender o mercado brasileiro, que é o que está acontecendo, e aqui sem nenhum tipo de julgamento, eu entendo que a gente tem que tomar a decisão que é mais prudente para o nosso negócio. Acho que eles estão abrindo um precedente que agora vocês estão vendo, a gente está abrindo esse precedente agora para a Natura fazer a mesma coisa, a gente está abrindo precedente para a Localweb fazer a mesma coisa, a gente está abrindo esse precedente para várias empresas, né, que estão localizadas no Brasil começarem a abrir esse capital lá fora. Eu acho que o lucro de vocês, né, que são empresas brasileiras e que trabalham
trabalham com o mercado financeiro no Brasil, a gente está apequenando, né, o nosso mercado de uma maneira que a gente não deveria. Eu acho que a gente tem ainda problemas ali, a gente poderia mexer nessa legislação e vocês têm poder para pressionar isso, vocês são empresas muito grandes, vocês têm essa força para pressionar a B3, que pode pressionar também a CVM, para a gente mexer nessa regulação. Você precisa de supervoto, você precisa de alguma coisa, acho que dá para a gente chegar lá. O que eu não acho que dá é para a gente começar a pegar um monte de empresas de tecnologia quando está começando a abrir, quando o mercado está começando a ficar legal e essas empresas todas migrarem para lá. Não é só um prejuízo, né, para o acionista brasileiro, isso não é só um prejuízo aqui para o acionista brasileiro, é um prejuízo para o dinheiro que acaba não ficando aqui, é um prejuízo para uma série de coisas, para a confiança do país, vocês abrindo lá fora. Então, acredito que não seja o melhor caminho. Posso estar sendo inocente aqui, deve ter N outros aspectos que vocês precisam fazer para lidar com isso, mas eu acho que dava para a gente lapidar melhor isso aqui para que isso não precisasse acontecer, tá bom? Então, a gente deve ver esse reflexo, apesar disso aqui que eu falei não tem influência nenhuma, né? A gente deve ver esse reflexo começando a aumentar e tudo, mas se eu fosse essas empresas, né, eu pensaria melhor, porque o negócio de vocês, majoritariamente, de XP, Banco Inter, Nubank, o negócio de vocês majoritário é o mercado brasileiro, não só o mercado financeiro, como o mercado de investimento, né? Vocês são muito fortes no mercado de investimento. Acho que vocês abrindo lá fora dá uma impressão meio diferente do que vocês gostariam de transmitir, né? Vocês estão querendo convencer as pessoas a investirem no mercado brasileiro enquanto vocês saem para fora dele? Não sei se é o caminho, né? Acho que precisa reavaliar se é esse o caminho que a gente vai adotar aí. Então, acho que é um movimento que não é à toa. Muitas empresas, né, acham que vale a pena estar listado no mercado com mais estabilidade e tudo, mas acho que a gente precisa de um pouquinho mais de pensamento aí acerca disso, e aí é a minha opinião, né? Só a minha opinião aqui. Eu gosto muito da ideia de investir lá fora, de diversificar, não por meio de BDR de maneira nenhuma. Se vocês estão achando que o brasileiro vai ficar investindo só por BDR, não, a gente vai fazer assim como vocês, direto lá fora, tá? E acho que é esse o ponto aí. Então, fica aí a dica, né? Dizem que quem avisa amigo é, né? Nesse caso, inimigo é, né? Porque eu tenho minha plataforma de investimento também. Estamos aí tentando brigar por um espaço ao sol nesse lugar. Nem vou falar disso aqui para não ser criado como uma propaganda nem nada disso, tá bom? É uma opinião mesmo, acho que é um mercado que a gente está abrindo que não deveria, né? Um precedente que a gente está abrindo para as próximas empresas que querem ser listadas que a gente não deveria. Então, beijão, até o próximo vídeo.